Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Clube da Valiosa. Tínhamos dado um tempinho aí, mas já retornamos ao nosso Clube da Valiosa semanal, onde a gente conversa sobre depilação a laser, tiramos dúvidas de vocês e a gente sempre traz um assunto por aqui que mais pipoca aí durante a semana, né? Deixa eu ver quem tá chegando por aqui. Oi, Paty, seja bem-vinda. A Jéssica já está por aqui também. A Jéssica tá sempre por aqui. Se você for fazer um print, Jéssica, você avisa a hora que você vai tirar o print pra gente fazer pose bonita assim, tá? Porque a Jéssica pega sempre os melhores ângulos pra postar a gente. Boa noite, Letícia, Thaís, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre expectativa e resultados dentro da depilação a laser. Ju também tá por aqui, boa noite. A Jéssica disse, pode deixar, então me avisa que eu faço uma pose bonita pra você tirar o print, tá? Pra depois eu sair bonitona. Linda Rocha Beauty, olha só, by Linda Rocha Beauty. A Cleiane também tá por aqui, sejam muito bem-vindas. Por que a gente vai falar sobre expectativas e resultados da depilação a laser hoje? Porque foi o assunto que mais pipocou por aqui essa semana, que mais me perguntaram sobre, né? Gabi, é possível ter resultados em fototipo 6? É possível ter resultado em fototipo 5? Esses pacientes que têm doenças de pele, como é que a gente faz? O princípio básico da depilação a laser funciona igual para todo tipo de paciente. Todo tipo de paciente, a depilação a laser vai funcionar por fototermólise seletiva. Você vai usar os mesmos parâmetros, você vai usar o mesmo equipamento, a mesma avaliação. O que muda de paciente para paciente? As características individuais dele. Então, dependendo do paciente, você vai ter uma entrega maior ou menor de energia. Porque senão você vai ter uma intercorrência. E o que vai definir o tanto de resultado que você tem? Alguns fatores. A coloração da pele, a coloração do pelo, a espessura desse pelo, a tolerância desse paciente, o plano de tratamento que você vai definir. Então, depende de muitas coisas para você ter esse resultado. Por que muitos pacientes ficam insatisfeitos com o seu resultado? Muitas vezes a gente olhando para esse paciente e pensando, poxa, mas teve um bom resultado. Foi um bom resultado que a gente atingiu. Por que o paciente não está satisfeito? Porque muitas vezes você induziu o paciente a pensar que ele teria um super resultado. Você induziu o paciente a pensar que depois da 10ª sessão, que ele faria 10 sessões e que na 10ª sessão os pelos dele sumiriam. E aí o paciente acha que o processo é esse. O processo é fazer 10 sessões de depilação e os pelos vão sumir. E vai ficar sem nada de pelo, e vai ficar lisinha para sempre. E a depilação vai acabar com todos os problemas da vida do paciente, porque a gente vende a depilação dessa forma. Então, a gente precisa fazer o que com esse paciente? Alinhar a expectativa na primeira sessão. E como que a gente faz isso? Como é que a gente alinha uma expectativa com o paciente? Você só vai conseguir fazer isso se você tiver conhecimento para olhar para o paciente, olhar lá para o pelo do paciente, olhar para a pele do paciente e saber definir um plano de tratamento para esse paciente. Falar para o paciente entre 2 e 200 sessões não é definir um plano de tratamento. Dizer para o paciente, quantas sessões eu vou precisar? Aqui a gente faz entre 5 e 10 sessões, você vai ter um resultado. Você entende que entre 5 e 10 sessões é um número muito grande para o paciente se programar? A gente está falando aí entre 5 e 10 sessões, é o dobro. Então, uma coisa é você falar, olha, você vai ter resultado desde a primeira sessão, mas a gente vai avaliar cada sessão que você vier para ver qual é a tua estimativa de resultado. A gente vai avaliar como é que a tua pele reage, porque depende de como você vai absorver a luz, vai depender de como a tua pele absorve a luz do laser. Como que a gente sabe os resultados que o paciente vai ter? De acordo com as características desse paciente. Eu posto aqui na rede social os resultados que eu tenho, e aí os resultados assim, eu tive resultado com 5 sessões. Obviamente, não são com todos os pacientes que eu tenho resultado com 5 sessões. Por quê? Porque os pacientes são diferentes.
Tem aquele paciente Gold que eu falo. O que é um paciente Gold? Aquele paciente ideal. É aquele paciente pele clara, pelo escuro, pelo duro, pelo grosso. E um fator muito importante, o paciente tem que tolerar a alta fluência. Não adianta o paciente ter a pele clara, o pelo escuro, pelo grosso e não aguentar o processo da depilação a laser. Vocês têm que entender que a depilação a laser não é para todo mundo. Assim como a depilação a cera não é para todo mundo, assim como a depilação com lâmina não é para todo mundo. A depilação a laser também não é para todo mundo. Por mais que a gente venda como milagre da depilação a laser, que serve para todo mundo, vai resolver todos os problemas, não. A depilação a laser não faz isso. A depilação a laser tem suas limitações, tem suas contraindicações e tem suas indicações também. Tem paciente que vai super se beneficiar e tem paciente que não vai ser tão beneficiado assim. Quem são os pacientes que vão ser super beneficiados com a depilação a laser? Aqueles pacientes que têm foliculite e que vão fazer uma sessão e vai melhorar 80% da foliculite. Aqueles pacientes que você não vai precisar eliminar 100% dos pelos do paciente para resolver o problema do paciente. Esse é um paciente que super se beneficia da depilação. Depois você vai dar continuidade ao tratamento. Aquele paciente que você vai alinhar a expectativa entendendo a necessidade do paciente. Vocês têm que parar de inventar a história, de dizer para o paciente que ele precisa eliminar 100% dos pelos, porque vocês não vão conseguir fazer isso. Tem paciente que elimina 100%? Tem. Eu tenho pacientes que eu fiz sessão com eles há 5 anos atrás, que a gente faz avaliação de 6 em 6 meses e não tem pelo. Não precisa fazer manutenção. Mas tem paciente que não vai chegar num resultado de 80% de eliminação, que vai eliminar 70%, que vai eliminar 75%, 60%, porque o resultado é individual. Depende de quanto o paciente tolera o procedimento. Depende das características de pelo, depende das características de pele. O paciente de pele clara, fototipo baixo, pelo escuro, pelo grosso, se tolerar bem o procedimento e você conseguir adequar muito bem o protocolo e você tiver uma expertise profissional para gerar um bom resultado, você vai ter um super resultado com esse paciente. É o paciente com potencial para você dar alta com 5 ou 6 sessões. Mas aquele paciente que é um fototipo 5, um fototipo 6, o que você vai alinhar com esse paciente? Por que é que ele está vindo fazer a depilação a laser? Qual é a necessidade desse paciente? Ele quer eliminar os pelos por quê? Ele tem foliculite? Tem alergia da lâmina? Tem alergia da cera? Tem irritação na pele? O que está incomodando essa paciente? Porque você tem que priorizar o que incomoda a paciente. Porque você tirando esse incômodo, mesmo que você não elimine 100% dos pelos, você vai atingir a expectativa da paciente. Porque você vai entender o que ela está procurando. Você não pode só mirar na eliminação dos pelos. Você tem que entender o que é que a paciente está buscando. Barba masculina, por exemplo. Vocês acham que os homens vêm fazer a barba com o laser porque eles querem ficar sem barba? Porque eles querem ficar lisinho no pescoço? Ou vocês acham que eles vêm fazer a barba porque eles querem não ter a foliculite e a irritação quando fazem a barba? Ou eles querem só não ter que fazer a barba? Não são os pelos que incomodam, mas sim o processo que aquele pelo gera. Então, quando você alinha a expectativa com o paciente, fica mais fácil chegar no resultado, porque você entende a necessidade do paciente.
Então, o fato é, enquanto vocês ficarem vendendo só a eliminação de pelos, vocês não vão conseguir se destacar no mercado. Porque vender eliminação de pelo, todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender o pacote de 10 sessões. Todo mundo foca lá em vender o pacote de 10 sessões, dando a entender que na 10ª sessão os pelos vão milagrosamente sumir. Só que isso não acontece na vida real de quem trabalha com depilação a laser. Por isso é que a gente consegue dar alta antes para algumas pacientes e para outras pacientes a gente vai alinhando a expectativa. Eu tenho pacientes de fototipo 5, fototipo 6 que eu também dou alta antes, mas não porque eliminaram os pelos totalmente, mas porque já atingimos a expectativa da paciente. Porque muitas vezes aquela paciente vem fazer o laser porque o que ela tem é foliculite na virilha. Aí a gente faz lá 5 ou 6 sessões, que demora muito mais do que 5 ou 6 meses, muitas vezes. Só que aquele pelo não vai ser eliminado, porque a gente não consegue atingir uma depilação definitiva para fototipo 5 e 6. É muito difícil. A gente tem uma diminuição do crescimento do pelo, elimina um pouco, mas você não vai ter o mesmo resultado com fototipo baixo para fototipo 5 e 6. Só que eu já atingi a expectativa daquela paciente. Associado à depilação dela, eu fiz um tratamento para clareamento, eu fiz uma hidratação, eu fiz lá uma melhora para flacidez, eu fiz um conjunto de tratamentos junto com a depilação a laser, e diminuí os pelos dela, melhorando a foliculite. Pronto, atingi a expectativa, aumentei meu ticket médio, fidelizei a minha paciente sem eliminar totalmente os pelos dela. Isso é você ser uma profissional autoridade, sabendo o que você está fazendo, atingindo a expectativa da paciente. Nem tudo se resume a você freneticamente querer eliminar 100% dos pelos. Não é sobre o que você quer, é sobre o que a tua paciente quer. Trabalhar com beleza, trabalhar com estética, trabalhar com depilação a laser nunca foi sobre você. Vocês precisam urgentemente entender isso. Nunca é sobre vocês, sobre a maneira como vocês querem se posicionar, mas sim sobre o que a paciente de vocês quer, sobre a necessidade que a paciente quer. A gente precisa aprender a ouvir as nossas pacientes. Deixa eu voltar aqui que tem uma pergunta. Laser geralmente não elimina 100%, né? As pessoas sempre têm que estar fazendo retox. Tem sempre essa discussão, né? O laser é ou não é definitivo? Por que a gente fala que o laser é definitivo, tá? Existe um erro de interpretação nessa frase. Por que ele é definitivo e é comprovado que ele é definitivo? Porque uma vez que eu elimino esse pelo, histologicamente comprovado que esse folículo não se regenera no meu corpo. O corpo não tem a capacidade de regenerar os folículos. Isso aqui vai ser absorvido, involuído pelo organismo e não vai nascer um outro pelo aqui. Então, isso aqui é definitivo. Se eu matei isso aqui e não nasce mais, é definitivo. Só que a gente é um ser biológico. Obviamente, pode acontecer de nascerem pelos novos. Só que esse que eu matei é definitivo, não nasce mais. Só que a capacidade que a gente tem de eliminar os folículos deve ser muito maior do que de nascerem pelos novos. Porque a gente tem um número de pelos ali, de capacidade de folículos prontos para serem estimulados. Então, se a gente eliminou grande parte, não é para nascerem pelos novos ao longo da vida, na quantidade que volte a ser como era antes, tá? Então, por que a gente pede para as pacientes virem fazer manutenção? Principalmente nos primeiros 5 anos, porque ainda pode estar na fase anágena o pelo, né? Ele pode ainda estar dentro da fase anágena. Então, ele pode ainda nascer um pelo ali. Mas depois dos 5 anos já evoluiu aquele folículo, não vai mais nascer. Mas depois que a gente elimina, não nasce mais, é definitivo. A gente estimula as pacientes a fazer retoque, não para retocar aqui, para dar mais uma matadinha no pelo. É para evitar que nasçam esses pelos novos e que para esses pelinhos novos que já vierem a nascer, a gente já eliminar. Para não acumular muito pelo, para não precisar fazer muita sessão.
Tem pessoas que levam até 15 sessões. Tem pessoas que fazem 20, tem pessoas que fazem 30, tem pessoas que fazem 50 sessões. E não tem resultado. Por quê? Porque os profissionais não estão se capacitando a entregar resultado para os seus pacientes. Estão focando só em vender pacotes sem se preocupar com o resultado. Eu atendo 80 e poucos % dos pacientes aqui da nossa clínica, isso são dados do nosso sistema, são pacientes que vêm de outras clínicas sem resultado. São pacientes com intercorrência, que vêm sem resultado, que já fizeram 20, já fizeram 30 sessões, 12 sessões, e vêm com uma grande quantidade de pelos. Então, a maioria dos nossos pacientes são esses pacientes que já fizeram várias sessões e não tiveram resultado. Qual é o problema disso? São pacientes que vêm com pelos que já sofreram um processo. Então, são pelos mais finos, são pelos que absorvem menos a luz, são pelos que têm um calibre menor aqui, né? Uma espessura menor, tem menos concentração de melanina. Então, eles requerem que eu use um protocolo muito mais agressivo para chegar num resultado que, se fosse a primeira vez que eu aplicasse, seria mais fácil. Então, qual é a questão de ficar fazendo várias e várias e várias sessões? Você vai afinando o pelo, gerando um rebote mais difícil de eliminar depois. Então, é muito mais simples você ser agressivo desde o início, dentro da sensibilidade do paciente, do que você tentar ser agressivo depois para conter um rebote. Então, é muito difícil lidar com o mercado dessa forma, mas é a realidade. Tem muito paciente que vem depois de ter passado por vários processos, tá? Porque não tem essa comunicação ainda sobre o processo de resultado da depilação a laser. Eu tenho um paciente de barba que eu não tô conseguindo pegar no bigode pertinho da boca. O que posso fazer? Normalmente, os pacientes que têm o lábio assim mais difícil, né, de pegar os pelinhos aqui, a gente pinta o lábio com lápis branco. Você pega um lápis branco, contorna o lábio para não ter o risco de queimar o lábio, né? Pinta o lábio todo de branco e aí você aplica mais pertinho do lábio para tentar pegar esses pelinhos mais próximo do lábio. Se esse pelo for mais grosso, vai ter mais resultado. A esfoliação melhora muito também a queda dos fios. O que faz a queda dos fios, na verdade, da esfoliação, é porque o pelo já carbonizou, né? Então, quando a gente aplica o laser aqui, mesmo que aqui fora a gente não visualize, aqui dentro, a luz do laser quebra o pelo aqui dentro. Então, ele fica quebradinho. Então, ele esfarela aqui, vira carvão. Então, quando a gente vem aqui no processo aqui em cima e esfolia, a gente acelera o processo de renovação celular e isso aqui vai saindo. Evita foliculite, ajuda que o pelo vá caindo também. A clareamento, como é com o laser, não. Quando eu falo que eu faço o processo de clareamento da pele junto com o laser, não é com o laser, tá? É a paciente que vem para mim com processo de escurecimento, de hiperpigmentação, e junto com a depilação a laser, eu passo um tratamento de clareamento da pele. Ou junto com o laser, a gente faz um tratamento de estimulação de colágeno. Então, a gente faz tratamentos junto com a depilação a laser. Não com a depilação a laser. Não é o laser que trata, tá? É tratar a paciente como um todo. Você vai observar a paciente como uma pessoa e não como uma axila, né? A paciente, ela é um todo. Então, se ela tem a necessidade de fazer outros tratamentos e você tem a possibilidade de ofertar outros tratamentos para paciente, você pode e você deve oferecer outros tratamentos para paciente, porque você aumenta o teu ticket médio com essa paciente, a paciente fideliza com você e fica mais satisfeita com o resultado. Tenho várias alunas que trabalham com medicina integrativa e usam das outras técnicas que elas utilizam junto com a depilação a laser, trabalham com ozonioterapia, trabalham com tratamentos de clareamento específicos, trabalham com radiofrequência, então elas associam tratamentos com a depilação a laser para aumentar o ticket médio e oferecer um tratamento de maior eficiência e maior autoridade para paciente. Vocês não são só profissionais de depilação a laser. Se vocês sabem fazer outros protocolos,
outros procedimentos que associem com a depilação a laser e tragam algum benefício para essa paciente, vocês não só podem, como devem oferecer para a paciente também. Essa parte do cavanhaque eu acho muito difícil de entregar resultado e são bastante resistentes. E é verdade, é muito difícil de entregar resultado nessa região masculina. Principalmente próximo ao nariz, aqui pertinho do lábio é bem difícil e bem aqui próximo do lábio inferior também é bem difícil. Aqui para baixo eu não acho tanto não, mas essa região em torno da boca aqui eu acho bem difícil de atingir resultado também. Então, normalmente, quando a gente vai fazer barba completa, né, fica bem liso aqui, aqui também, e aqui fica, por último, mais sessões para fazer. Então, isso, se vocês já sabem que é assim, o que é que vocês devem fazer? Lá na primeira sessão, na avaliação, explicar isso para o paciente. Olha, é uma região mais sensível, o que vai acontecer é... Provavelmente nessa região lateral e aqui embaixo a gente vai ter um resultado superior nas primeiras sessões. E aqui no meio, que é mais sensível, vai sobrar pelos lá no final. Talvez precise de mais sessões nessa região. Você já alinha a expectativa com o paciente. Isso é ser transparente e saber o que você está fazendo. Você vai conseguir fazer diferente disso? Não. Faz diferença você explicar isso para o paciente? Faz, e faz muita. Porque se o paciente descobre isso lá na 8ª sessão, parece que você não sabe o que você está fazendo. Porque você prometeu para ele que você ia dar resultado, e daí chegou lá na 8ª sessão, aqui tem um monte de pelo ainda. Então, o que faz diferença é você explicar já na primeira sessão para o paciente o que é que vai acontecer durante as sessões. Você já sabe o que vai acontecer. Você tem essa propriedade para explicar para ele. Oi, Nara, seja bem-vinda de Portugal. Quantas vezes tem que fazer a esfoliação no mês? Eu indico para os meus pacientes fazer a esfoliação de 2 a 3 vezes por semana, dependendo de como é a pele. Se é uma pele mais sensível, 2 vezes por semana. Se é uma pele mais queratinizada, até 3 vezes por semana. Mas eu utilizo, mando as minhas pacientes utilizarem um esfoliante mais levinho, tá? Com umas esferas mais levinhas, não aquelas que parecem pedra pomes, assim, tá? Um esfoliante levinho. O que causa o efeito rebote nos nossos pacientes? E essa é uma coisa bem importante, assim, de explicar para esses pacientes, principalmente os pacientes que já vêm para nós com intercorrência. Pacientes que vêm para nós já com esse histórico de já fiz várias sessões e não tive resultado, né? Porque o paciente já vem com essa insegurança de pensar, será que não vai ser mais uma clínica que eu vou passar e não vai ter resultado? Será que eu consigo investir novamente? Será que eu tenho essa coragem de investir novamente na depilação? O efeito rebote acontece por 2 causas principalmente. A primeira, hormonal. Quando o paciente tem alguma alteração hormonal, vai ter um efeito rebote, porque você vai eliminar o pelo, é definitivo, matou. Só que tem um transtorno hormonal que estimula o crescimento de novos pelos, entra nas fases novamente, estimula o crescimento de um novo pelo. Essa é a primeira causa. Só que você não pode identificar isso lá na 10ª sessão. Você sabe o resultado que tem que ter em cada sessão. Você fez uma sessão, fez 2, fez 3, viu que não teve o resultado esperado, já desconfia. Já desconfia de um processo hormonal. Não deixa para falar para o paciente que não está tendo resultado lá na 10ª sessão. Você vai perder a credibilidade com o paciente. Alinha a expectativa com o paciente e investiga isso antes. A segunda causa do efeito rebote é uma dose subterapêutica de energia. Isso é descrito em literatura. O que significa uma dose subterapêutica? Quando você usa uma dose de energia muito abaixo do que o necessário para atingir a fototermólise seletiva. Para a gente ter resultado, a gente tem que chegar aqui na matriz germinativa e atingir um processo de fototermólise com temperatura de até 60 graus e gerar o processo inflamatório. Quando você usa uma dose baixa de energia, ele chega até aqui, porque tem um comprimento de onda. Só que ele chega com uma dose baixa aqui.
de energia. Então, essa energia não vai ser o suficiente para gerar essa temperatura. Ele vai só dar uma machucadinha no pelo. Ou vai chegar só na búzia aqui no terço médio. E aí vai só diminuir o crescimento. Não vai eliminar esse pelo, ele vai crescer mais devagar. Aí vai parecer que você tá tendo um resultado. Ele vai crescer mais devagar, ele vai vir mais fino, mas quando você fizer um intervalo maior, esse pelo vai aparecer. Ele vai aparecer e vai trazer amigos, vai vir mais pelo ainda. Por isso que é importante, durante o tratamento, você fazer intervalos diferenciados para você entender se está ou não tendo efeito rebote. Porque aí você identifica o crescimento anormal dos pelos e vê se o teu paciente está ok, se está sendo eliminado os pelos ou se você está tendo um efeito rebote tardio durante o tratamento. Então, o efeito rebote muitas vezes já vem com o teu paciente. O teu paciente está vindo de uma outra clínica, fazendo lá 15 sessões. Se você não identifica isso e só dá continuidade com dose subterapêutica também, provavelmente você vai dar continuidade a isso e não vai ter resultado. Então, precisa alinhar isso com o paciente e entender qual que é o processo do paciente. Quem tem problema hormonal vai interferir? Vai, com certeza vai. Depende do processo hormonal, né? Mas como a gente é um corpo só, né? Normalmente, quando um hormônio está desregulado, os outros também desregulam, né? Qual que é o principal hormônio que interfere para nós? A testosterona. As doses anormais de testosterona estimulam o crescimento dos pelos. Então, qualquer paciente que tenha uma alteração hormonal vai interferir no crescimento dos pelos. Deixa eu voltar aqui. A máquina de 3 ondas, na onda 1064, que já é para fototipo alto, mas no entanto tem parâmetro de escolha para fototipo 1, 2, 3, 4 e 5. É porque normalmente o equipamento de 3 ondas, ele não separa as ondas. Você vai usar as 3 ondas de uma vez só, mesmo que ela tenha 755, 800 e 1064. Então, para todos os fototipos, você vai usar todos os comprimentos de onda simultaneamente. Ele não vai separar os comprimentos de onda. Você não tem 3 equipamentos em um só. Você tem 3 comprimentos de onda em um equipamento. Ele vai disparar simultaneamente. Então, não dá para separar mesmo. As sessões devem ser mensais. Depende do crescimento do pelo dos teus pacientes, tá? As literaturas falam em intervalos de 30 dias, de 45 dias, de 60 dias. O melhor intervalo, né, em comprovação, assim, os artigos mais recentes falam em 40, 45 dias. Só que o que é testado não é a realidade dos nossos pacientes, né? É testado em pacientes Gold, em pacientes que toleram super afluência. Os nossos pacientes não são bem assim. Então, depende muito da realidade do teu paciente, tá? Eu gosto mais de avaliar individualmente o paciente e ver a necessidade do paciente. Então, eu tenho paciente fazendo intervalo de 30, eu tenho paciente fazendo intervalo de 40, eu tenho paciente fazendo intervalo de 60, eu tenho paciente fazendo intervalo de 90. Então, depende muito da realidade do paciente, de qual estágio do tratamento que o paciente está. Pode esfoliar logo depois do laser? Logo depois eu não oriento, porque a pele está bem sensível. Eu oriento os meus pacientes a fazerem 1 ou 2 dias depois a esfoliação. E associado à hidratação também, recuperar o tecido também, tá? Tenho paciente que teve bom resultado em todas as áreas, mas não tem muito resultado na coxa e joelho. Por que será? Na coxa, o que a gente tem é um pelo normalmente muito mais fino, né? E se o pelo é mais fino, o calibre dele aqui permite que ele tenha menos melanina. Se a gente olhar o pelinho da coxa, exceto de quem tem alteração hormonal, que o pelo é mais grosso, o pelo mais fininho, ele é quase mais
mais claro, assim, mais loiro, né? Ele mais acastanhado, não é tão preto. Então é mais difícil mesmo ter resultado na coxa. E no joelho, normalmente a gente tem que baixar a fluência, porque é muita superfície óssea. Então, se a gente faz uma fluência muito alta, como estava fazendo na coxa, por exemplo, acaba queimando. Então, tem que baixar a fluência. Então, é uma região mais difícil mesmo de ter resultado. É impossível? Não. Mas é mais difícil, mais delicado, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Porque tem pessoas que têm melhores resultados com fotodepilação do que com o laser? Porque muitas vezes não é o equipamento, é o profissional que aplica. Muitas vezes o profissional que está aplicando a fotodepilação tem mais conhecimento do que o profissional que está aplicando o laser. A fotodepilação, na verdade, também engloba o laser, né? A luz pulsada, o laser e o LED, todos eles são fotodepilação, né? Toda depilação feita por meio luminoso é fotodepilação. Mas a luz pulsada também funciona, tá? Ela fica um degrauzinho abaixo ainda em comprovação científica, tem menos artigos. E em questão de resultado do que o laser fica, precisa de um pouquinho mais de sessões? Precisa. Se você for utilizar no máximo de potencial, né, a luz pulsada e no máximo de potencial um laser, você vai ter mais resultado com o laser. Só que se você pegar um profissional despreparado para operar um laser e pegar um profissional super preparado para operar uma luz pulsada, você vai ter mais resultado com luz pulsada. Sempre vai ter, porque não é o equipamento, é como você opera. Eu não acho legal ficar falando mal do equipamento, porque eu confio assim, ó, veementemente na capacidade profissional das pessoas. Eu sempre acreditei que as pessoas têm a capacidade de transformar a vida dos pacientes. Antes de trabalhar com a depilação a laser, eu gostava muito de trabalhar com massagem. Sempre trabalhei com drenagem linfática e pós-operatório. E sempre acreditei que o meu maior meio de transformação era o meu atendimento, com as minhas mãos. Eu não usava equipamentos. Eu sempre acreditei que a expertise profissional tem que se sobressair a qualquer equipamento. Então, não é porque a luz pulsada ou laser é melhor, e sim porque o profissional muitas vezes opera melhor o equipamento. É o que eu falo aqui, né? Às vezes você tem lá uma Ferrari e não sabe operar. Você tá andando em primeirinha na tua Ferrari. Tem muito profissional com muito equipamento bom e não sabe usar da melhor forma, tá usando o equipamento no freio e não tá tendo bom resultado. Qual esfoliante você indica? Eu gosto muito, né? Uma propaganda, mas não ganho nada para fazer propaganda também. Indico para as minhas clientes, tá? Gosto muito dos esfoliantes da Labotrate. Eles são hidratantes junto, eles têm um hidratante juntos, elas usam no banho, então facilita porque você tira o processo de a paciente ter que fazer mais de um processo para fazer aquilo que você está orientando. Quanto mais você facilitar a vida da paciente, mais chance ela tem de fazer aquilo que você está orientando. Então, se você orienta um esfoliante que ela pode fazer no banho, já vai hidratar a pele, então é uma coisa a menos para ela fazer. Ele tem os cristalzinhos menores e elas usam no corpo inteiro e ele já deixa a pele hidratada porque ele tem óleo. Então, eu gosto bastante dele. Tem clientes minhas que não gostam dele e elas acabam usando outros, mas eu indico bastante esse da Labotrate. A depilação a laser pode escurecer a pele? Pode, tá? A hiperpigmentação pós-inflamatória, ela é uma das intercorrências descritas em literatura da depilação a laser. Por que ela pode escurecer a pele? Porque ela é pós-inflamatória. Ela pode acontecer diante de qualquer inflamação. Você não vai lá e espreme uma espinha assim e no outro dia fica marronzinho em volta e dá aquela escurecida, uma mancha por causa da acne. Isso é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Quando você dá uma pancada, fica roxo, pega sol em cima, não dá uma hiperpigmentação também? É uma hiperpigmentação pós-inflamatória.
Então, o laser também pode acontecer, porque tem a inflamação do laser. Então, pode dar a hiperpigmentação pós-inflamatória do laser. Pode dar. Não vai dar em todas as pacientes e pode hiperpigmentar associado a outras coisas também. Pode associar ao desodorante, à alimentação, a um distúrbio hormonal, a uma resistência insulínica, a várias coisas que você tem que avaliar, mas pode gerar uma hiperpigmentação. Gabi, o que eu faço quando escurece? Você vai avaliar a causa. Quanto mais informações da causa você tiver, mais fácil vai ser de tratar. E aí você vai direcionar o tratamento. Normalmente é feito com clareador, né? Mas aí se for, por exemplo, junto com desodorante, vai adiantar passar um clareador para a paciente se ela continuar usando o mesmo desodorante? Não vai. Se está associado também a uma resistência insulínica, e aí a paciente está escurecendo a axila, você está fazendo laser e está escurecendo a axila. Daí você acha que é só do laser. Aí paramos de fazer o laser. Vai adiantar tratar lá com clareador? Se você não orientar a paciente a tratar a resistência insulínica dela, não vai adiantar. Então, a gente precisa avaliar a questão da causa. É tratar avaliando e avaliar tratando. Não tem como você isolar uma única coisa. O laser pode deixar o pelo branco? Atualmente, tem pouquíssimas literaturas que trazem essa informação. Mas essa intercorrência, ela se chama leucotriquia. E ela fala que pode acontecer. E quando que isso acontece? Quando ao invés do laser chegar aqui na raiz do pelo, ele só consome, que ele degrada a melanina do pelo. Em alguns casos o pelo fica branco. Só que essas mesmas literaturas que trazem a leucotriquia como uma intercorrência, elas também não comprovam essa informação. É uma teoria. Outras teorias junto com a leucotriquia falam o seguinte, que pode ser que o laser, o embranquecimento dos pelos esteja acontecendo por um fator hormonal da paciente, pode ser que esteja acontecendo por uma questão natural da pele da paciente, ou seja, a paciente não parou no tempo só porque ela está fazendo laser, né? No decorrer dos meses que ela vai fazendo laser, ela também está envelhecendo. Assim como pode surgir um cabelo branco durante o processo e você nem está fazendo laser, pode surgir um pelo. Pode surgir um pelo na sobrancelha, pode surgir um pelo em qualquer outro lugar que você não está fazendo laser. Então, existe todo um processo teórico em cima. Não é comprovado que o laser pode gerar a leucotriquia. Teoricamente, existe, assim, né, um processo que poderia acontecer, mas não é comprovado que isso acontece. E o cliente que faz uso de hormônio para treinar, tudo não terás. Ou serás musculoso ou serás depilado. As duas coisas não terás. Ela está em tratamento e começou a tomar esses hormônios. Esses hormônios, gente, de reposição hormonal, seja a mulher que está na menopausa e começa a tomar testosterona, estrogel, o homem e a mulher que estão na academia e começam a usar testosterona, xandrolona e durateston e tantas coisas, vai estimular o crescimento de pelo, tá? E o efeito androgênico na mulher especificamente, androgênico é quando tem esses efeitos de masculinização, tá? Muda a voz, crescem pelos, muda a questão de cresce aqui, cresce o clitóris. Esses efeitos androgênicos, eles são irreversíveis, tá? Então, elas fazem os ciclos hormonais, tá? E esses ciclos hormonais vão acontecendo, esses efeitos androgênicos, eles são irreversíveis. A força que elas conseguem ter para gerar o efeito de hipertrofia muscular é passageiro. Se elas param de treinar, se elas param de fazer a musculação, o músculo murcha novamente, né? Ele volta ao seu estágio normal, ela não vai ser musculosa para sempre. Mas o efeito androgênico da voz, do crescimento dos pelos, do crescimento do clitóris, não volta ao normal, vai continuar daquele jeito. O que a gente faz? Parou de tomar os hormônios, a gente vai lá e mata o pelo, porque o pelo, sim, é definitivo. Você vai lá, matou, não nasce mais.
Só que se ela voltar a tomar o hormônio, vai crescer pelo de novo. Então, assim, enquanto está fazendo uso de hormônio, posso matar? Vou matar o teu pelo, vai nascer pelo novo. É enxugar gelo. Então, tem que alinhar com a paciente, o que é melhor para ela. Você sabe que se você quiser fazer todo mês, vai dar para fazer todo mês, porque não vai eliminar os pelos. Vou matar, mas vai nascer pelo novo, porque tem estímulo hormonal de crescimento de pelo. Qual fluência iniciar nos clientes que nunca fizeram laser e têm sensibilidade? A mínima, e você vai subir até o máximo que o paciente tolerar. A gente nunca sabe qual é a fluência que vai usar nos pacientes. Você vai começar com o mínimo que teu equipamento tolera, né? Que teu equipamento te dá, e vai testar. E aí você vai ver qual é a sensibilidade do teu paciente. Pode ser que teu paciente chegue no 20, pode ser que teu paciente chegue no 40 já na primeira sessão. Na sua opinião, o equipamento Triondas é eficaz? O que difere a qualidade do equipamento? Gente, o Triondas é eficaz, 3 ondas é eficaz, 4 ondas é eficaz, diodo é eficaz, eles têm comprovação científica, todos eles, tá? Eu uso o Triple Wave, né? O meu equipamento é 3 ondas. Eu não usaria um equipamento que não seja eficaz, né? Não conseguiria resultados se o equipamento não fosse eficaz. Mas eu acho que mais é a maneira como você usa. Quando eu comprei o meu equipamento, muita gente me mandou mensagem perguntando se eu estava gostando do equipamento, porque a pessoa tinha o equipamento e tinha se arrependido de comprar, porque não estava gostando, porque não estava tendo resultado. E aí eu pensei, poxa, mas eu testei o equipamento por tanto tempo e deu resultado, estava bom, né? Por que essas pessoas não estão gostando do equipamento? O que está acontecendo? Aí eu entendi que, na verdade, não é o equipamento, né? Na verdade, é a maneira como as pessoas utilizam o equipamento. O que difere a qualidade do equipamento... Hoje, os equipamentos que a gente tem no mercado, eles diferem bem pouco um do outro. O que muda é a maneira como os protocolos são executados, tá? Tem equipamento que é mais fácil de você executar o protocolo e tem equipamento que é mais bloqueado. Então, vai da maneira que você quer trabalhar. Tá? Eu não posso dizer, o equipamento é ruim porque é bloqueado. Não é ruim, o equipamento é bom. Se você quiser trabalhar daquela maneira, tem muita gente que gosta. Então, vai de você, da tua realidade, de como você quer trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar com protocolos que sejam desbloqueados, que deixem eu mexer no protocolo. Então, para mim, vale mais essa questão do que um protocolo que seja bloqueado. Então, a qualidade do equipamento, tem Anvisa, tá liberado? Ok, tá dentro do processo de qualidade. Eu uso o laser SHR, acho que tenho mais dificuldade de chegar num bom resultado diferente de uma pele branca. O que pode ser, Gabi? O uso do SHR, tá? Toda vez que você usar o SHR, você vai ter dificuldade maior mesmo de chegar no resultado. Se você trocar para o HR, você vai ter mais resultado em todos os tipos de pele. Estou tendo muitos pacientes com foliculite pós-laser. A foliculite pós-laser também é uma intercorrência descrita em literatura e é bem importante vocês orientarem os pacientes na avaliação sobre a possibilidade de ter foliculite, principalmente nas 2 primeiras sessões. Quando o paciente tem o pelo bem grosso, bem escuro, é quase impossível não ter foliculite pelo menos uma vez ali na primeira sessão, tá? Aí a gente entra com as condutas. Você vai pedir para o paciente esfoliar essa pele, hidratar bem a pele no primeiro e no segundo dia. Se não melhorar a foliculite, você vai passar um anti-inflamatório 3 ou 4 dias depois da sessão, se formar mesmo a foliculite. Diante da avaliação, cuidado para não confundir com a urticária. Numa pele negra demora mais do que numa pele branca, por exemplo, corrigindo a minha pergunta acima. Mas numa pele negra sempre vai demorar mais, gente. O que o laser faz? O laser capta a melanina para ter resultado, por isso que é seletivo, né? Tem a fototermólise seletiva. Ela é seletiva por uma razão, porque ela seleciona a melanina. Então, ela vai procurar aqui, a luz vai procurar a melanina. Se eu tenho melanina no pelo só e na pele aqui que é branca, vai ser mais direcionado para o pelo. Então, numa pele branca, eu vou ter resultado antes. Se eu tenho uma pele negra, um fototipo alto, o meu laser vai ficar meio confuso.
Porque eu vou ter melanina na pele e vou ter melanina no pelo. Eu vou ter que baixar esse parâmetro para não queimar a pele do meu paciente e não vou ter tanto resultado. Isso é ciência. Você sempre vai ter mais dificuldade de gerar resultado em fototipo alto. Em qualquer equipamento, em qualquer protocolo, qualquer paciente fototipo alto, você vai ter mais dificuldade. Principalmente se você utilizar o SHR. Na minha 4ª sessão, os pelos voltaram bastante, o que pode ser efeito rebote. Devo usar o esfoliante 1 a 2 dias após a sessão e hidratação após. Isso mesmo, até a nova sessão. Essa é a conduta padrão. Você pode fazer essa conduta até a tua próxima sessão. Eu oriento as minhas pacientes assim. Você vai fazer a sessão do laser. 2 dias depois você vai fazer a esfoliação e vai hidratar a tua pele. Durante o mês você vai fazer esfoliação e hidratação 2 a 3 vezes por semana. Elas passam hidratante todos os dias e esfoliante de 2 a 3 vezes por semana. Sempre que for ao sol, protetor solar. Se for utilizar, se elas estão fazendo algum outro tratamento de clareador, alguma coisa assim, se for utilizar o ácido, sempre limpar, lavar de manhã cedo, porque elas usam ácido à noite, lavar pela manhã e usar o protetor solar. E hidratante. Então, tem as condutas durante o mês todo. Você não vai se preparar só para depilação a laser. No caso, o esfoliante para evitar a foliculite, o esfoliante ajuda para evitar a foliculite. Por quê? Porque o esfoliante vai ajudar a tirar esse pelo carbonizado, vai ajudar a renovação da pele também, melhorando a qualidade da pele e hidratando a pele. Por que a gente tem a foliculite? Porque esse pelo carbonizado aqui, ele vira carvão. E isso aqui é sujeira. Atrai bactérias para dentro do folículo. Isso aqui tá aberto, a gente não enxerga, mas é um folículo aberto. Atrai bactérias aqui. Então, essas bactérias vão degradar essa sujeira aqui e vai gerar pus, porque isso aqui o organismo vai tentar expulsar. E aí vai gerar pus, e aí vai fazer o processo inflamatório da foliculite. Se eu tiro isso aqui de dentro do folículo, eu evito essa proliferação de bactérias. Eu evito que tenha foliculite. Ai, mas já deu a foliculite. Então, eu vou passar um anti-inflamatório que aí vai diminuir essa inflamação. Só que depois que passou o processo inflamatório do laser, para não diminuir o resultado que você teve. A Graziela perguntou se eu já trabalhei com o Racon. Eu nunca trabalhei com o Racon, tá? Mas eu abordo ele lá dentro do curso também sobre o protocolo dele. Fiz uma barba ontem e alguns pelos saltaram para fora na mesma hora do disparo. Isso é ruim? Não é ruim, mas também não quer dizer muita coisa. Por que o pelo salta para fora? Ele carboniza e estoura, né? Muitas vezes as pessoas acham, olha, eu tô tendo um super resultado. Na verdade, não. É porque ele já tá solto aqui, ó. E ele só pula pra fora, né? Ele já não tá mais preso aqui na raiz. E aí, quando você aplica o laser aqui, ele carboniza e pula pra fora. Então, ele fica mais fácil pra sair também. Você orienta o paciente a fazer esfoliação para não atrair bactérias. Então, provavelmente não teve o edema perifolicular, só teve a carbonização dos pelos. Não é ruim, mas também não quer dizer muita coisa. Normalmente o pelo é bem grosso quando acontece isso. Para foliculite, gente, sempre o anti-inflamatório tópico, tá? Pomadinha, gente, de anti-inflamatório. Depois que a gente faz a depilação a laser, essas orientações vocês vão dar sempre na avaliação do paciente. Eu falo para os meus alunos, a avaliação é o momento de vocês brilharem. É o momento que vocês vão fidelizar o paciente de vocês. É o momento de vocês mostrarem para os pacientes que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, todas essas orientações vocês dão para o paciente na hora da avaliação. Depois da depilação a laser, você pode ter a foliculite 2, 3 dias depois da sessão, principalmente em pelo de barba, interno de coxa, virilha. Pelos que são mais grossos normalmente dão foliculite. Ou você pode ter a pseudofoliculite. Qual que é a diferença de uma para outra? A foliculite vai te dar ali 3, 4 dias depois do laser. A pseudofoliculite vai te aparecer 14, 15 dias depois, que é quando o pelo começa a crescer.
E aí esse pelo que tá carbonizado aqui dentro não saiu, não inflamou, mas o pelo novo tá crescendo, encontra aquele pelo carbonizado aqui e não consegue sair. E aí ele começa a dobrar pro lado aqui e inflama. É o pelo encravado. Aí a gente tem um problema. Aí você também vai precisar do anti-inflamatório, esfoliar bem aqui. Por isso que a gente fala para os pacientes esfoliarem durante o mês todo. E não só depois, ali logo depois da depilação. Porque aí você evita a foliculite e a pseudofoliculite tardia também. Você vai evitando todas as intercorrências. Você evita também a hiperpigmentação pós-inflamatória. Se a paciente já tem a região mais escurecida, você já ajuda a clarear, porque ela vai renovando as células. Então, tem vários processos que você melhora a qualidade de pele da paciente e você tem um ganho de resultado com a paciente por condutas muito simples que você passa para ela. Então, às vezes, se você tem um pouquinho de conhecimento sobre cosmetologia, por exemplo, você pode passar um clareador manipulado, você pode passar um óleo para a paciente que ela faça uma hidratação mais profunda, um óleo ozonizado. Então depende muito de como você vai conduzir o processo durante o tratamento da paciente. Tem uma cliente que o pelo não cresce em uma perna, mas na outra continua saindo em partes alternadas. É normal, gente. Às vezes também você vai ter um super resultado numa axila e na outra ainda vai nascer uns pelos. A gente não é igual em todas as regiões do nosso corpo. Os pelos não estão nas mesmas fases. Então, às vezes, numa perna, você vai ter um resultado diferente do que na outra. E quando a gente tem a parte zebrada, que eu falo, né, que fica quadriculado, às vezes é por conta da sobreposição dos disparos que não tá adequada. Às vezes ficou uma listra mesmo que você não passou o laser. E aí ficou para trás, perdeu a fase certa de matar, ficou. Aí tem que esperar agora para entrar na fase de novo e pegar aqueles pelos ali. Mesmo com uma fluência alta, minha cliente teve efeito rebote na região do queixo. Ela já fez exames e não tem problema hormonal. Toda vez que uma paciente de vocês tiver pelos no queixo em grande quantidade, ela pode fazer o exame que for e não aparecer. Ela tem um problema hormonal. Ela só não achou qual é ainda. Porque as mulheres com os hormônios ok não tem pelos no queixo. Não é o nosso natural. A nossa anatomia feminina não tem pelos duros no queixo. A gente é programada geneticamente a ter o pelo fino no rosto, tá? Quando as mulheres têm pelos que são normalmente em região masculina, tem uma alteração hormonal. Ela pode até fazer o exame e não achar qual é o problema, mas ela tem um problema hormonal. Entendam isso. Eu sei que é difícil passar isso para as pacientes, mas quando as minhas pacientes chegam com pelo no queixo, eu já falo, você pode até fazer exame e não aparecer nada, mas eu já estou te dizendo desde já que você tem um problema hormonal. E a gente pode fazer a depilação a laser no teu queixo e vai matar esses pelos aí, mas eventualmente vai aparecer uns outros que você vai precisar voltar para matar. E dito e feito, vai matar, dali 5 meses vai ter uns 2, 3 perdidos ali de novo, porque é problema hormonal. Tá? Pode ser por uma reposição hormonal que a paciente está fazendo ali na menopausa, pode ser uma síndrome do ovário policístico, que aí às vezes a paciente vai no ginecologista e aí o ginecologista faz um ultrassom e me fala assim, não tem síndrome do ovário policístico porque não tem cistos. São condutas desatualizadas, assim como tem profissional de depilação a laser desatualizado, tem médico desatualizado, tem farmacêutico desatualizado, enfim, tem todo o profissional desatualizado, tá? Tem médicos muito bons, mas tem médicos que não se atualizam em suas condutas. Então, quando a gente vai pedir para o paciente fazer um exame, às vezes ele vai lá e faz aquele exame basicão. E aí ele não vai achar o problema. E eu falo por experiência própria. Quem tá aqui há mais tempo nesse perfil acompanhou a minha saga dos meus exames, que eu tinha uns pelos que não morriam por nada em mim, que estavam nascendo do além.
eu tenho alguma coisa errada. Fiz um monte de exames, não achei nada nos meus exames, e aí fui fazer uma consulta com um médico especialista, e aí a gente achou que eu tava com uma resistência insulínica, um tipo mais raro, assim, talvez de diabetes. Estamos identificando aí, estamos como é que é? Investigando o que está acontecendo. Então, existe a possibilidade da tua paciente ter, sim, uma alteração hormonal, mesmo que não apareça nos exames. Sempre que tiver um pelo duro no queixo, eu tenho uma paciente que fala assim, toda gostosa eu tenho um pelo duro no queixo. Mas sempre que ela for uma gostosa e tiver um pelo duro no queixo, desconfie de uma alteração hormonal. Você vai matar os pelos se você tiver uma boa conduta, mas vai nascer pelo novo depois. Vai nascer. É muito difícil você eliminar 100% dos pelos. Se a paciente não tiver uma alteração hormonal, vai matar. Mas se voltar, pode ter certeza que tem uma alteração hormonal que ela não identificou. Tem uma cliente de pele negra que já está na 9ª sessão e continua nascendo muitos pelos nos grandes lábios. E isso é muito normal. Até pacientes de pele clara, isso acontece. Por quê? Porque é uma região muito sensível. É muito difícil a gente ter uma fluência muito alta, um protocolo bem específico para essa região, quando chega ali na região dos grandes lábios, porque é muito sensível. É uma pele diferente, com uma textura diferente, com uma coloração diferente, é mucosa e é mais sensível. Você não vai conseguir ter a mesma fluência. E isso precisa ser alinhado na primeira sessão. Vocês têm que sentar com a paciente e explicar para ela qual é o resultado que ela vai ter, para ela não chegar na 9ª sessão e achar que ela não está tendo resultado, porque ela viu o resultado em tudo, menos ali na região dos grandes lábios, e às vezes era só ali que incomodava ela. Então você precisa alinhar isso na primeira sessão com as pacientes. Olha a Graziela me oferecendo um instituto. Santa Cruz do Sul. Aonde fica Santa Cruz do Sul? É interessante agregar tratamentos de clareamento. É muito interessante. Só tem que avaliar qual é o tratamento que você vai agregar para ver se ele casa com a depilação a laser. Tem tratamento de clareamento que é muito agressivo. E aí você não vai poder fazer junto com o laser. Daí você faz o laser, depois você faz o clareamento. Ou você faz o clareamento e depois você faz o laser. Tem tratamento de clareamento, você pode fazer os intervalinhos ali, né? Entre o clareamento e entre a sessão do laser. E tem tratamento de clareamento que não, que usa ácido, uns ácidos mais fortes, que daí não pode fazer junto, né? Então tem que ver qual é o ácido que você vai usar. Mas eu acho muito legal associar os dois. Quase todas as minhas pacientes eu associo, na verdade. A Nanda falando aqui que no laser de diodo, depois que ela pegou as minhas dicas, consegue um ótimo resultado na primeira sessão e as pacientes ficam muito satisfeitas, porém tem dificuldades em peles negras. Todo mundo tem, Nanda. A gente tem resultados, assim, top de linha, sabe? De fototipo 2 e 3. Fototipo 1 vocês não vão ter resultado, tá? Beleza? Por que não tem resultado em fototipo 1? Porque embora a pele seja clara, o pelo também é. Fototipo 1 vai ser loira, vai ter pelo dourado, vai ter pelo fino, não vai ter resultado. Fototipo 2 tem a pele clara e começa a ter um pelo castanho, então você vai ter resultado. Eu sou fototipo 2. Fototipo 3, show de bola. Fototipo 3 é o nosso paciente Gold, se tolerar bem o procedimento. Fototipo 4, a gente começa assim a ter um pouquinho de dificuldade, mas ainda tem resultado. Fototipo 5 e 6 é encrenca, mas a gente consegue resultado, só que tem que alinhar bem a expectativa e ver o que esse paciente quer. Se a paciente fototipo 5 e 6 chega para mim e fala, olha, o que você precisa? Qual é a tua necessidade? E a paciente me fala, eu quero ficar 100% lisinha, essa é a minha necessidade, é para isso que eu estou fazendo a depilação a laser, eu sou obrigada a dizer, olha, então a depilação a laser não vai atender você, porque você não vai ter esse resultado. Eu sou honesta e sou claríssima com as minhas pacientes. Se você quiser diminuir a quantidade de pelos, precisar passar uma lâmina lá a cada 10, 15 dias, se você quiser dar uma clareada na pele, se você quiser diminuir a foliculite, o laser vai te atender. Se
se for importante para você ficar 100% lisinha, não precisar mais passar a lâmina nunca mais, o laser não vai atender você. Não é essa a proposta do laser para a tua pele. Infelizmente é isso. Eu não faço as regras, eu só sigo elas. Porque por mais que eu queira dar resultado para todo tipo de paciente, a limitação do equipamento é essa. Porque você não vai conseguir gerar um resultado 100% satisfatório para o paciente fototipo alto. Você vai ter um resultado? Vai. Igual ao fototipo 2, igual ao fototipo 3? Não vai. É ciência, é evolutivo o negócio. Então, a gente não pode prometer aquilo que a gente não vai entregar para o nosso paciente. Não é justo com o paciente que ele invista no tratamento com essa expectativa e depois chegue no final frustrado, porque você não vai entregar isso para o paciente. Por mais que você queira muito, você não vai entregar. Aplicar o laser em regiões que os pelos não nascem pode causar efeito rebote? Não, tá? O que acontece? O que causa o efeito rebote? Dose subterapêutica de energia. Então, se eu tenho 2 pelos aqui um do lado do outro, aqui não tá nascendo, aqui nasce. Eu vou aplicar aqui com uma dose para matar esse pelo que tá nascendo. Então, é uma dose alta, porque vai matar esse pelo aqui. Se eu aplicar com a mesma dose aqui, aonde não tá nascendo pelo, vai estimular esse pelo aqui porque é uma dose baixa? Não, é uma dose alta. Então, por que eu aplico em tudo, tá? Mesmo onde não tá nascendo? Porque nesse caso aqui, né, que é ilustrativo, o pelo tá aqui embaixo. Mas eu posso ter algum pelo que tá aqui em cima, que eu só não tô visualizando, porque eu estou no processo de tratamento ainda desse paciente, ele tá vindo ainda para as sessões. Eu não tô em intervalo, eu não tô em alta, não tô em manutenção. É o paciente que tá aqui comigo, que tá fazendo o tratamento ainda. Eu não sei como é que tá o pelo dele aqui embaixo. O que eu visualizo é isso aqui quando ele vem, é assim. Então, aqui embaixo da pele eu não sei como tá. Pode ser que o pelo esteja assim pra fora, como pode ser que ele esteja aqui, quase saindo. Então, se eu tô aplicando uma dose para matar esse pelo, é impossível que a mesma dose para matar vai estimular o pelo que não tá ali. Então, fisiologicamente, não faz sentido essa estimulação de aplicar e gerar rebote, tá? O que vai gerar o rebote? Se eu estiver aplicando aqui fraquinho. Eu vou gerar rebote tanto nesse que tá aqui, quanto talvez estimular um pelo que não tá ali. Eu tenho uma cliente que fez a primeira sessão de laser e ela fez no queixo e tem muitos pelos. Ela disse que ela tem problema hormonal, testosterona muito alta. Então, essa é talvez a causa do crescimento dos pelos dela. Vai interferir no resultado? Vai interferir no crescimento de novos pelos. O pelo que você pegar vai matar, mas talvez vai nascer pelos novos. Então, precisa ver se ela consegue, talvez, tratar essa deficiência hormonal dela, né? Esse distúrbio hormonal. Tem uma cliente que toma minoxidil e faz reposição hormonal. Como falar para ela que não vamos conseguir ter um resultado 100%? Alinhando a expectativa, falando a verdade. Olha, pra gente ter resultado, eu tenho que chegar aqui na raiz do pelo. Eu vou matar o teu pelo. Só que o medicamento que você toma, o tratamento que você faz, a reposição hormonal que você faz, estimula o crescimento de pelos novos. Então, eu mato um, vai nascer um pelo novo. Vai melhorar a tua qualidade de vida? Você vai ter menos pelos? Vai, mas vai ter pelo novo. Então, precisa ver qual é a tua necessidade. Se você fica satisfeita com esse resultado, em fazer mais sessões, até quando você vai tomar o minoxidil, até quando você vai fazer essa reposição hormonal, a gente alinha esse processo. Então, depende da paciente. Você vai ser sincera com ela, vai alinhar com ela. Se for satisfatório para ela, você está sendo honesta e vai vender para ela. Se não, não faz sentido para ela comprar. Olha que pergunta legal da Viviane. Eu tenho uma paciente que fez a depilação a laser e já recebeu alta, mas disse que ficou com o suor forte. Será que foi do laser?
Existe uma intercorrência, diria assim, não é bem uma intercorrência, tá? Mas chama bromidrose. A bromidrose é o mau cheiro das axilas, tá? Ela pode acontecer decorrente do laser, mas não é o laser que causa. O que que acontece? O laser pode mudar a flora bacteriana das axilas. É um efeito transitório, normalmente acontece durante o tratamento, não depois que tem alta, tá? Então, o que que acontece? Quando a pessoa tem os pelos, tem as bactérias que ficam ali na axila. Essas bactérias se proliferam e geram o odor característico da nossa axila. Quando a gente elimina os pelos e tem o processo ali de carbonização dos pelos, tem o processo inflamatório, essas bactérias também mudam durante o processo, mudam a quantidade, mudam o tipo de bactéria muitas vezes. Então, durante as sessões, pode mudar o odor das axilas para mais ou para menos, ou mudar a característica mesmo do odor. Então, isso é documentado, que pode acontecer, mas é um efeito transitório que normalmente é resolvido com a troca do desodorante e com a higienização e uso de antisséptico nas axilas para matar essas bactérias, tá? Não é uma coisa que perdura, não é uma coisa que fica depois, tá? É transitório, até que a flora bacteriana fique adequada de novo, se acostume, né, com o não ter os pelos. Então, quando tinha os pelos era uma flora, agora que tem outra, tá, né, que não tem mais os pelos, tem outra flora bacteriana. Então, vai se adequar à axila. Então, é um processo transitório, mas pode acontecer. Não é por conta do laser, mas sim por conta da eliminação dos pelos, porque muda a flora bacteriana. E o contrário também acontece, tá? Às vezes a pessoa já tem um suor um pouco mais forte e aí faz o laser e diminui. Então depende, porque muda a flora bacteriana. Algumas pacientes têm o fototipo 3, mas na região da virilha é um 4. Usei parâmetros para o fototipo 4. Correto? Correto. Às vezes você vai mudar 2, 3 vezes o fototipo por conta da coloração. Posso aplicar o laser baixo para ajudar a nascer cabelo na minha testa? Daí é mais fácil você usar o laser de baixa intensidade, tá? Se você quer que nasça cabelo aqui, na verdade você tem que fazer um tratamento capilar daí, né? Porque o que vai acontecer? O laser, ele causa rebote dos pelos que já existem, tá? Ele não vai fazer nascer cabelo, senão os nossos calvos queridos estariam pulando de alegria agora, porque a gente estaria descobrindo a cura da calvície, tá? E eu espero de coração que você esteja falando dessa testa aqui, tá? Não de outra, tá? Mas daí a gente estaria descobrindo a cura da calvície, tá? O laser, ele só vai gerar o processo de rebote aonde já existe o folículo. Então, as pessoas que têm calvície, normalmente elas não têm o folículo aqui, né? Então, não vai estimular o crescimento de pelo que não existe. Mas, quando você tem um processo de que o pelo aqui ele está fraco, né? O cabelo que não vai nascer, eu recomendaria para você fazer um tratamento com o laser de baixa intensidade, que ele é bem legal também. Para você não correr o risco de matar de vez o cabelo. O laser pode estimular o surgimento de pelos brancos em maior quantidade onde já tem? Normalmente não, gente. É difícil de estimular até o crescimento de pelo escuro, né? Você tem que... Não é tão fácil assim gerar um rebote com um aumento da quantidade de pelos, né? Muito mais difícil assim gerar o crescimento de pelos brancos. Eu assisti um relato de uma profissional de laser que usa gelo antes da aplicação do laser. É certo isso? Nas minhas aulas eu também mostro, tá? A ponteira do laser, gente, ela é gelada por uma razão, tá? A gente usa o gelo, porque o gelo traz analgesia para o processo da depilação. A gente não pode anestesiar o paciente, mas a gente pode gerar uma analgesia para deixar mais confortável, para a gente resfriar a pele e deixar mais seguro o procedimento. Vocês podem usar o gelo sim. Ai, que bom, Poliana, que você estava falando dessa testa mesmo. Ficou mais tranquila.
Uma vez que o pelo afinou, tem como reverter o quadro para engrossar o pelo e o laser ser mais eficaz? Dificilmente, tá? A estrutura do nosso pelo, ó, essa informação é muito importante. Guardem isso, anotem, tá? Para vocês nunca mais esquecerem. A estrutura do nosso pelo, o crescimento do nosso pelo e como ele se desenvolve, a quantidade de pelos que nós temos, ela é programada geneticamente. Então, cada pessoa já tem isso programado geneticamente. Então, não tem nada que você vá poder fazer para mudar essa estrutura. O que a gente faz com o laser? A gente quebra o processo de crescimento do pelo. Então, a gente tem duas estruturas dentro do pelo que faz divisão celular para formar o pelo. A matriz germinativa e a bulge que fica aqui no terço médio, tá? Quando a gente faz o processo de rebote dos pelos, ou a gente machuca isso aqui, ou a gente atinge só a bulge. E aí um desses processos não funciona bem. Então, ao invés de produzir super o pelo, produz só um pedaço. Então, ele demora mais tempo a crescer e cresce mais fino. Só que depois que você faz isso, que você lesionou essas estruturas, isso aqui não volta mais. O pelo não tem a capacidade de se regenerar. Então, se você machucou, ele não regenera. Se você matou, ele não ressuscita. Se você machucou ele vai continuar sendo fino. Então, você pode passar gilete o tanto que for, pode usar creme depilatório, pode esfoliar, ele não vai voltar a ser um pelo grosso. Pode nascer um pelo aqui do lado, novo, grosso. Mas esse pelo que você machucou, ele vai continuar sendo fino. Porque ele mudou a estrutura dele. Então, não tem o que fazer para ele voltar a ser grosso e o laser funcionar melhor. Como é que a gente reverte esse rebote? Usando mais energia aqui para tentar eliminar esse pelo. Então, quando a gente precisa alinhar essa expectativa com o paciente para gerar resultado, você tem que saber o que fazer também para alinhar esse resultado depois. Então, não é só você falar para o paciente o que vai acontecer. Você precisa seguir o roteiro depois, né? Falou para o paciente o que vai acontecer, tem que fazer acontecer depois. Pode usar anestésico tópico em pacientes muito sensíveis? Olha que importante essa pergunta da Andréia. Por que os pacientes são muito sensíveis? Vocês já pararam para se perguntar assim? Por que tem pacientes que sentem muita dor e pacientes que não sentem tanta dor? Por que tem paciente que reclama tanto de dor? Porque a pele é sensível. Porque essa pele não tolera o laser. Os pacientes não reclamam de dor porque eles são frescos, porque são chorões. Tem uns que são, mas a maioria não. Se a pele não tolera o procedimento, eu vou lá e passo um anestésico e aplico o laser mais forte, eu vou queimar esse paciente. Porque o fato do paciente reclamar para mim que ele tá sensível, que tá doendo muito, me indica que o laser tá machucando essa pele, que tá atingindo muito as terminações nervosas de dor. Então, eu tô lesionando essa pele, tô atingindo as proteínas dessa pele, tô machucando. Então, se eu passo o anestésico, diminuo a sensibilidade, faço mais forte, eu passo desse limite e eu queimo o paciente. Então, não usem anestésico. Aceitem que a depilação a laser talvez não seja para esse paciente, se ele não tolera nada. Ou usa dentro da sensibilidade do paciente. O meu fabricante abomina o modo pontual em fototipos altos. Já tentei usar pontual, mas as clientes reclamam de muita dor. No final, sempre retorno para o varredura. Benesse Laser. Vamos pensar assim, se o fabricante abomina o modo pontual pro fototipo alto, por que colocou na máquina? Por que lá na máquina tem pontual para fototipo alto? Por que não deixou sem? Se ele abomina tanto? Por quê? Que deixou lá disponível? Por que tem lá na máquina para fazer então, se abomina tanto? Sabe por que eles abominam tanto? Porque tem muito profissional que não sabe usar.
E aí tem muito profissional que não sabe usar e vai lá e queima o paciente fototipo alto. E aí pega mal pro equipamento, porque parece que é o equipamento que queima todo mundo. Ah, esse equipamento queima demais. Ai, não quero fazer com esse equipamento porque ele queima muito, ele é muito agressivo. Aí eles vão lá e falam, não usa porque queima. Mas não é o equipamento que queima, é o profissional que não sabe usar. O modo pontual pode ser usado em qualquer equipamento, para qualquer fototipo, desde que você saiba usar. Tem equipamento que, de fato, a programação dele está inadequada para fototipo alto no pontual. Aí você, como profissional, tem que avaliar isso e entender como você vai utilizar. Se você ainda está refém do protocolo pronto do equipamento, aí não estamos prontas para essa conversa. Mas sim, você pode utilizar o modo pontual com qualquer fototipo, desde que você saiba colocar a direção de pulso adequada para esse fototipo. Só que se o fabricante abomina tanto, por que tá lá? Vamos começar a questionar essas coisas? A minha pior cliente, a minha filha, não consigo entregar a energia suficiente. Corta a mesada dela. Corta a mesada dela e fala, se você não aguentar... Mentira, não faz isso não, tá? É sempre assim, gente, o santo de casa não faz milagre. O meu pior paciente é o meu marido e eu espero que ele não esteja aqui nessa live, tá? Ele foi praticamente obrigado a fazer a barba dele. Eu postei aqui na rede social e eu gosto muito de postar porque ele bomba meus stories quando ele aparece. Ele é o meu maior engajador de conteúdo aqui no Instagram. Mas é sempre um parto para fazer a sessão. Demorou 10 anos para fazer a barba. O pior paciente do mundo. Amor, te amo. Mas com jeitinho a gente consegue, tá? Onde compra esse negocinho aqui dos pelinhos, tá? Esse negocinho aqui dos pelinhos é da Kátia Biscuit, tá? É biscuit underline da underline Kátia. Eu já indico tanto que já até decorei o arroba dela, tá? Mas ela demora para entregar, não indico, mas já vou falando para vocês, tá? Porque ela tem muita demanda, então tem um prazo ali de entrega, tá? Tem que pedir e dar uma esquecida que tá lá com ela, mas ela entrega tudo bonitinho, tá? Ela é bem responsável com a entrega das coisinhas, tá? E ela faz bem do jeitinho que vocês querem, assim, tá? Tem várias alunas que encomendaram com ela. Fica bem legal, mas demora um pouquinho para vir. O problema da sensibilidade do paciente é ter que colocar uma fluência muito baixa e ter efeito rebote. Por isso que tem que alinhar a expectativa do paciente. E a depilação a laser não é para todo mundo. Tem paciente que não vai se beneficiar da depilação a laser, gente. Tem a indicação maior da depilação a laser é o paciente precisar tolerar o procedimento. Então, a gente tem uma premissa assim, ó. Se você faz a depilação com cera, vai doer. Você vai ficar meio mês peluda, esperando o pelo crescer, e daí vai fazer a depilação com cera e vai doer. E nada contra quem faz com cera também, tá? É ok quem gosta. Se você faz com lâmina, você vai passar a lâmina na hora, não vai doer. Mas depois você vai ficar se pinicando, vai coçar, vai dar foliculite, vai doer. Se você faz com pinça, dói também. É a mesma estrutura. Por que é que vocês acham que com laser não doeria? Por que que se propagou que com o laser seria indolor? Eu queria de verdade poder sentar com a primeira pessoa do mundo, assim, que pensou assim, vou largar essa fake news no universo, assim, tipo, nosso laser não dói nada. Porque isso vai se propagando, você vai perdendo quem foi que largou isso por primeiro, né? Você perde esse direcionamento. Mas eu queria sentar 5 minutos com a pessoa que largou essa fake news primeiro, pra gente ter um tete a tete, assim, conversar um pouquinho. Ó, a Thaís disse que encomendou há 1 mês e vai entregar final de dezembro. Ela vai passar o Natal talvez não, mas o Ano Novo ela vai passar com os pelinhos dela. Qual a sua conduta com medicamentos, principalmente os fotossensibilizantes? Dependendo do medicamento, não faz o laser. É assim a conduta. A gente pesquisa qual é o medicamento, qual é o uso do medicamento, se é contínuo, se não é, dependendo do prazo que o paciente está fazendo o uso. Dependendo do medicamento, não dá para fazer o laser, gente. Porque aí o paciente não pode nem pegar sol, quem dirá fazer o laser, né?
Você acha que a máquina influencia no resultado? Depende. Se você pegar uma máquina daquelas bem xing-ling, assim, que você não sabe mexer, que você não entende nada, vai super influenciar. As máquinas que hoje a gente tem no mercado influenciam no resultado da maneira como você vai trabalhar, tá? Tem máquinas que são mais fáceis de trabalhar com o meu método, por exemplo, tá? O que eu me baseio é o método que eu trabalho. Existem outros métodos de trabalho. O método que eu trabalho, tem máquinas que são mais fáceis de colocar o protocolo. Tem máquinas que são mais difíceis. Você não vai conseguir atingir o resultado com pouquíssimas sessões, mas influencia um pouco no resultado por conta do bloqueio do parâmetro. Qual intervalo de sessão você indica para barba? Depende do paciente, depende da espessura do pelo, depende do resultado que o paciente está tendo, depende da sensibilidade do paciente. Tem paciente que eu faço as 3 primeiras sessões com um intervalo de 30 dias, depois já dá para fazer com 40, 60 dias. Tem paciente que precisa fazer 5 sessões e depois fazer um intervalo maior. Tem paciente que faz 2 sessões e já dá para fazer um intervalo maior. Então depende muito de como está sendo o resultado do paciente. Eu não me apego a essa questão do intervalo, gente. Ah, é fixo, isso aqui é padrão. Eu faço o intervalo de acordo com o resultado do paciente. Quando eu falo para vocês que a depilação a laser é personalizada, ela realmente é personalizada para cada paciente, em todos os quesitos. Desde o atendimento, desde o momento que o paciente chega para conversar comigo, até o momento do intervalo, até o momento da orientação, é realmente muito personalizado. O modo pontual pode ser aplicado quantas vezes por sessão? Por ponto, né? Quantas vezes você dispara no mesmo ponto. Se o teu protocolo estiver bem alinhado, o teu equipamento permitir que você suba a fluência o quanto você quiser com a duração de pulso fixa, um disparo por ponto. Se o teu equipamento não permite você fazer isso, tem que fazer um raciocínio clínico. E aí depende do equipamento e de como o equipamento entrega energia para você. Aí você vai fazer um raciocínio clínico dos disparos. O que eu posso indicar caso ocorra intercorrência de queimadura pós-laser? São raras, mas às vezes acontece. Simone, você tem que entrar para o meu curso. No meu curso você vai ser autoridade em intercorrência. Aí você vai saber conduzir o processo da intercorrência, tratar as intercorrências, evitar as intercorrências e você não vai perder paciente. Como saber quando parar de disparar no pontual? Quando termina a região. Quando acaba a axila, termina de aplicar. Não entendi a tua pergunta, Ronilza. Poderia falar quais as máquinas mais fáceis, pois ainda não comprei, estou estudando o mercado. Mel, você tem que entrar lá no meu curso. Daí você vai entender o meu método e você vai poder decidir qual máquina vai ser mais fácil para a tua realidade. Porque assim, não é que a máquina é mais fácil, é a máquina que você se adapta na aplicação. Então, não é que a máquina é mais fácil de aplicar, é a máquina que cabe na tua realidade, entendeu? Tem alunas que gostam mais do Fiber, tem alunas que gostam mais do Acros, tem alunas que gostam mais do Racon. Então, depende da tua realidade, de como você vai aplicar o método, depende de como você se adapta com o método. Uma cliente doida, profissional de bronzeamento. Quero deixar bem claro que quem tá chamando a cliente de doida é a menina aqui da live, não sou eu. Disse que trabalha com soprano e atende sessões de laser com 4 dias após o bronzeamento. Fiquei chocada. Ela garantiu que não tem intercorrências. Tem equipamentos que falam que pode fazer a depilação mesmo em peles bronzeadas, inclusive o Acros, que é o equipamento que eu trabalho. Eu não trabalho em pele bronzeada e não indico ninguém a trabalhar com pele bronzeada, tá? Pele bronzeada é diferente de pele com fototipo alto. Provavelmente ela não tem intercorrência de queimadura, porque ela deve usar o parâmetro bem baixinho. Mas provavelmente ela tem efeito rebote.
porque ela não faz a fototermólise seletiva. A ciência não mente, gente. É impossível você ter resultado com um parâmetro bem baixo e é impossível você gerar resultado em pele bronzeada de 4 dias, tá? Então, assim, tem casos gravíssimos de queimadura em peles bronzeadas, inclusive com soprano, com acros, com todos esses equipamentos que falam aí que pode fazer em pele bronzeada, tá? A pele bronzeada é uma pele inflamada, tá? O sol traz efeitos irreversíveis na nossa pele. Então, assim, quer trabalhar com a pele bronzeada? Por tua conta e risco. A hora que você queimar o teu paciente, o fabricante não vai vir pegar na tua mãozinha e dizer, ai, querida, que pena, vamos te ajudar aqui. Não vai, é você com o teu paciente. Aqui na minha cidade tem um caso que aconteceu exatamente isso. E a moça tá com a axila manchada até hoje. Até hoje ela tá fazendo tratamento de clareamento porque ela tá com a axila manchada, porque mancharam a axila dela, queimou a axila dela, as 2 axilas, como soprano, por conta dela estar bronzeada. Então, fica a critério de cada profissional. Eu não julgo a conduta de ninguém. Eu sei que a minha conduta eu faço com segurança. Mel, se você já tá lá no curso, tem todas as aulas lá dos equipamentos. Nos equipamentos mostra como é a programação de cada um. Aí você vê com qual você se adapta melhor para trabalhar. Suzana, o curso fechou a nossa turma agora em novembro e a gente não tem data para a próxima turma. Mas me manda um direct para você entrar na lista de espera, tá? Para a próxima turma. Quando a gente lançar a próxima turma, você já vai ser avisada. Pessoal, gostaria de ficar aqui conversando com vocês para sempre, tá? A gente fica aqui conversando sobre depilação a laser, adoro. Só que eu tinha me programado para fazer uma live de 1 hora só com vocês. Essa semana, a gente entra no período, assim, semana que vem, né, de dezembro, tá? E a gente precisa organizar todas as questões de dezembro de depilação a laser. Não sei como está a agenda de vocês. E eu espero que esteja bombando a agenda de vocês. Chamem as pacientes de vocês de manutenção para fazer a depilação com vocês. Façam uma lista de espera das pacientes de vocês para janeiro e fevereiro, para quando elas voltarem da praia, para vocês não precisarem atender as pacientes bronzeadas e nem queimarem ninguém. Organizem os atendimentos de vocês para o ano que vem já. Sentem essa semana e organizem os atendimentos para o ano que vem. Vocês não precisam ficar esperando os pacientes voltarem. Se organizem para o ano que vem para vocês não ficarem refém das pacientes de vocês. Elas vão voltar todas bronzeadas, mas vocês vão poder atendê-las depois. Então já chamem elas antes que elas vão para a praia, antes delas se bronzearem, e façam a depilação antes. Chamem todo mundo para fazer manutenção, façam a depilação em todo mundo agora, tá? Dizem que o Acros é muito novo e não tem evidência científica, mas queria adquirir a máquina pelo que pesquisei. Gente, como que não tem evidência científica? O laser tem evidência científica há mais de 40 anos no mercado. Nenhum equipamento que está no mercado agora não tem evidência científica. O único que está ainda mais andando assim agora nas evidências científicas é o LED, porque do LED não tem. Todos os equipamentos de 3 ondas, 4 ondas, diodo, Alexandre, tem evidência de 40 anos no mercado. Então, gente, vamos testar os equipamentos, tá? Para quem quer comprar equipamento, testa, tá? Testa. Aluga 2, 3 meses, testa, vê a programação, testem vocês, vê os resultados, façam o meu curso, que aí vocês vão potencializar os resultados de vocês, que aí sim vocês vão ter a certeza de que vocês vão estar adquirindo um equipamento que vai servir para vocês, que aí vai funcionar para vocês. Não vão pela indicação de influencer, não vão indicação de profissional, de amigo. Testem para vocês, para aquilo que serve para vocês. Ah, é porque fulana comprou e não gostou. Fulana, você não sabe a realidade da fulana. Você não sabe se a fulana sabe trabalhar com tal equipamento. Testa você com o teu conhecimento, estuda o equipamento, testa 2, 3 meses e aí vê se serve para você.
E aí você compra. Não sai na loucura comprando equipamento, não. Se você não tem certeza que você sabe mexer no equipamento. Ou você compra o equipamento e faz o curso. E aí você vai saber aplicar. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês.